Olá, gente! Estamos chegando aqui. Hey, Angélica, chegando aqui! Hey, muito bem-vinda, primeirona, hein? Você é companheirona, hein, Angélica? Eneive, lá, Curitiba. A Eneive não sei se está na Flórida ou em Curitiba. Ah, gente, muito legal. Chegando aqui, vamos iniciar a nossa live de hoje. Mais um pouquinho, vamos aguardar, o pessoal tá chegando, tá entrando. Neive, Angélica querida, a recíproca é verdadeira, você sabe disso, que eu também te admiro muito. Marisete, bem-vinda. Ah, que legal. Marisete, Marley, pessoal que tá chegando aí, muito obrigada, companheiras. Olha, preparei tudo com muito carinho aqui hoje pra gente bater esse papo bem gostoso, que é falar sobre decisões, né? Que até uma pessoa hoje me falou assim, que bom se a gente não precisasse tomar decisões, né? Eu falei que ruim, né? Porque aí a gente não saberia o quanto a gente está progredindo, crescendo, melhorando. Marisete, querida, obrigada. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal vai entrando. Sara, Florianópolis, bem-vinda, Sara. Hello there. Hi. Renata, muito obrigada. Bem-vinda. Yes, Sara. Here we are. A Sara tem acompanhado um pouquinho as correrias que está por aqui, né, Sara? Obrigada pela tua paciência aí, que muitas vezes eu deixo ela esperando a resposta de algumas coisas. Obrigada pela compreensão. Isso tem a ver também com a decisão, né? De tomar coisas, às vezes, assim, a decisão de responder na hora, de não poder agora, de dar preferência para o que é mais urgente. Aí, Kleber, meu irmão, que bom te ver por aqui. Aqui, Ferronato. Nossa, que bacana. Não, é Ferrato. Opa, deve ser alguém aqui novo chegando, que talvez eu não me lembre. Mariana, Mariana, que bacana te ver por aqui, Mariana Justinski, bacana, muito bem-vinda. Vamos, legal. Gente, coisa boa, né? Carla chegando aí, brigadão, Carla. Bem-vinda à nossa live para falar sobre tomada de decisões mais conscientes, usando mais a nossa capacidade cerebral. Alinhada também é uma coisa que é muito importante, né? A nossa inteligência do coração. Obrigada, Carla. Bem-vinda. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, já vamos iniciar. Mais uns 2 minutinhos que está sendo avisado. Marco, bem-vindo. Marco do Rio de Janeiro. Obrigada, Marco. Obrigada pela força aí, Marco. É isso aí, muito importante mesmo, Carla. Uma decisão pode definir o rumo de uma vida, né? Então, por isso é um tema muito importante. E obrigada pela decisão por estar aqui conosco. Tá? Aí, meu irmão Cleberson. Legal, Santa Catarina. Nós temos Rio de Janeiro, Santa Catarina, Flórida, São Paulo, Nova York. Sim, querida, vamos falando aqui. A Sara, Florianópolis, tomar a decisão certa, né? É isso aí hoje. Vamos lá, o pessoal tá chegando. Vamos falar. A Marley tá na Califórnia, bacana. Calor aí na Califórnia, hein, Marley? Aqui também tá um calor. Ok. Carla de New Jersey, mas tá em Anápolis, no Brasil, em Goiás.
Olha, Goiás, a terra onde está minha irmã também. Bacana, Carla. Seja bem-vinda. Gente, nós temos... obrigada, Marley. Nós temos esse... Olha que bacana! Doris, minha colega psicóloga, nos graduamos juntas. Que bom te ver por aqui. Seja bem-vinda, Doris. Ai, ó, em Santa Catarina também, minha terra natal. Muito legal. Esse tema não é um tema... Ele parece um nome comum, né? Tomar decisões... Mas quando nós entendemos o impacto das nossas decisões e como nós avaliamos esse impacto a médio, a curto e longo prazo, pode fazer toda a diferença saber um pouco mais de como funciona aqui, para que a gente possa viver melhor, tomar melhores decisões mais assertivas e mais efetivas. Rosana, bem-vinda, Rosana. Exactly, Marianne. It is in your moments of decision that your destiny is shaped. Exatamente, são nos momentos de decisões que nós damos forma ao nosso destino. Bem, isso mesmo. Falou tudo aí, né? O impacto que a gente... muitas vezes não avalia a médio, curto, longo prazo. É isso aí, vamos 6:06, vamos começar a nossa live, vamos dar a largada aqui. E eu vou iniciar, obviamente, agradecendo a todos vocês que estiveram comigo na live da terça-feira passada, porque terça-feira passada nós fizemos a largada dessa série de 3 lives sobre como tomar melhores decisões com o uso inteligente das suas capacidades cerebrais. E como nós vimos, tomar decisões não envolve apenas, gente, satisfazer a realização daquilo que é necessário para o momento, mas sim como as nossas decisões têm impacto em outras pessoas, na vida de outras pessoas e ao longo de toda uma vida. Então, para quem não assistiu a live da semana passada ou ainda não teve a oportunidade de escutar no podcast que está aqui no Instagram também, a transmissão da live passada, porque tivemos um probleminho técnico e não ficou gravado o vídeo, só ficou o áudio. Então, você pode escutar esse podcast com a live número 1, tá? E aqui, essa de hoje, nós vamos ver 2 temas extremamente importantes. Essa é a live 2 da série de 3. O que nós vamos falar hoje é sobre você permanece feliz com as suas decisões? É uma pergunta que vem exatamente da onde muitos clientes trazem seus conflitos por tomadas de decisões que não foram avaliadas na dimensão, na proporção, né, que deveria. Então, como a gente sabe que na vida tudo a gente aprende, a gente também pode aprender a tomar melhores decisões. Vamos lembrar aqui só um pouquinho antes da gente iniciar. Eu vou pedir para vocês escreverem as perguntas de vocês, não aqui no chat, porque daí ele fica rodando e depois eu não vou conseguir ver, mas escrevam, porque no final da apresentação aqui vai ter perguntas e respostas, e aí sim nós vamos bater aquele papo gostoso com as respostas, tá bem? E também vou pedir para vocês, com essas perguntas, lembrar que vocês vão estar contribuindo com outras pessoas que não estão podendo estar na nossa live hoje, mas vão assistir depois e que pode ser a pergunta que ela não pôde fazer por não estar presente e você estará contribuindo com ela também, certo? Dá um joinha aí. A outra coisa é que eu gostaria de que vocês fossem dando os likes, mandando os oks, ou os coraçõezinhos, as estrelinhas,
o que vocês quiserem, para eu saber que nós estamos na mesma página, tá? Para saber que eu tô correspondendo também à expectativa de vocês. E depois com as perguntas a gente vai interagindo mais ainda. Ok? Beleza, Sara. Aí está. Então nós vamos iniciar a nossa live agora com essa pergunta que é crucial, porque se você não permanece feliz com as suas decisões, o que está acontecendo? E o que precisa acontecer para que você se torne uma pessoa assertiva, tome suas decisões de forma efetiva, com segurança, com alta confiança, e que as pessoas também possam sentir isso de você e te dar um feedback energético das suas decisões, sentirem firmeza. Então vamos pensar assim, olha, um dos pontos cegos, eu chamo ponto cego porque se a pessoa tem consciência, não é mais cego. Então não é errado, é apenas cego, porque ela ainda não está consciente dele, né? E esse trabalho aqui é um trabalho também de autoconsciência. Então, um dos pontos cegos mais prejudiciais, especialmente das mulheres, que eu estou vendo aqui que a maioria é mulher, é uma tendência a ser demasiadamente generosa. Muita gente pode estar se perguntando aí, mas ser generoso é bom. Lógico, é lógico que é muito bom ser generoso. A grande questão é que muitas vezes nós mulheres, tá, estamos tão focadas em nos doar, que muitas vezes nós perdemos de vista o tempo que precisamos para refletir mais e buscar mais os nossos recursos cerebrais necessários no sentido de análise combinada com a realidade, com a nossa realidade. Por que eu falo a nossa realidade? Porque a minha realidade é diferente, talvez, daquele que vem buscar uma solução e o que eu tome uma decisão por ele. Então, essa análise, esse tempo para analisar, para avaliar a composição da situação, das circunstâncias, ela também tem que estar baseada na sua própria realidade. E, obviamente, sem perder o impacto da afetividade. A mulher tem, né, já tem por natureza esse afeto, esse carinho, essa doação. Agora, por que a maioria das mulheres, são a maioria dos meus clientes também, tem muito conflito com suas decisões, que esse é um ponto cego. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho, vamos ver daqui a pouquinho, por que pode ser um ponto cego que incomoda e que pode, de repente, também estar te incomodando e que você não tem consciência dele. Bom, isso serve de forma geral, tá, gente? Para homem e para mulher. Eu estou me referindo mais ainda para mulher porque é a maioria dos casos. Então, vamos lá. Nós, normalmente, damos atenção e tempo, e às vezes até dinheiro, até as nossas coisas, de uma forma exacerbada. Se alguém vem e te pede um favor, mesmo que você não tenha tempo, você dá um jeito e faz. Se alguém pede para você ir lá fazer determinada coisa, você dá um jeito e faz. Você deixa de fazer coisas para você, mas você vai e faz. Nós dizemos sim para família, para amigos, para colegas de trabalho, que isso também tem um impacto muito grande, né? E eles precisam da gente naquele momento. É natural, é normal. É passivo, é gostoso, não é passivo de dar essa ajuda. E a gente ajuda também financeiramente instituições, a gente ajuda muitas outras, de outras formas, né? Gente, nós damos amor à nossa família e aos nossos amigos. Isso é importante, claro que é importante. E dizemos sim, muitas vezes, a tudo e a todos. Também
tem, claro, influência na forma como nós dizemos sim, e nós já vamos ver daqui para frente, daqui a pouquinho, o que nos leva a dizer só sim, 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 sim. Não é somente o amor ou essa proporção de generosidade ou bondade ou atenção que a gente tem para com as pessoas. Isso nos deixa feliz. Mas o que tem por trás daquilo que posteriormente vai te deixar infeliz com aquela decisão? Ou com aquilo que você fez? Ou com aquela decisão que vai ter um impacto a longo prazo? Quer ver uma coisa bem comum? Olha, isso é quase generalizado, tá? Numa família, normalmente, eu tô falando quase generalizado, não 100%. Mas quando alguém tá passando por uma situação um pouco difícil, a quem você vai recorrer? Vai recorrer à família. E às vezes a família nem pode, mas dá um jeito e te empresta dinheiro. Ela tomou a decisão de te emprestar dinheiro. E você até fez com boa fé. Você fez com boa fé de pegar o dinheiro e devolver em determinado tempo, determinado momento. Só que daí o que acontece? Essa pessoa que está para receber esse dinheiro está contando com aquele dinheiro naquela data que você prometeu. Só que chegou aquela data, você não pôde devolver. E aí o impacto que teve da tua decisão de pedir o dinheiro emprestado e da decisão dela emprestar, contando com aquele dinheiro de volta naquela determinada data, vai criar uma frustração tremenda e vai criar muito desconforto entre a família. Não sei na tua família, mas muitas famílias acontecem isso. E especialmente a gente que está aqui nos Estados Unidos conhece a história de quem, né, de famílias que estão no Brasil, recebe dinheiro, enfim, tem muitas dessas coisas. Então essa decisão de dizer sim para as coisas que você quer dizer não, e que você tem medo de dizer não, é uma decisão extremamente impactante na sua vida. Não somente porque pode te trazer algum prejuízo lá na frente, não somente prejuízo financeiro, mas prejuízo emocional, psicológico, afetivo, e que como consequência pode ainda trazer danos fisiológicos. Porque você pode psicossomatizar essa dor, essa emoção, esse sentimento. Então, esse amor que nós damos quando tomamos decisão, ele pode ser o mesmo amor de dizer sim quanto dizer não. Porque se você diz sim enquanto você quer dizer não, a pessoa infeliz que vai se tornar é você. E não a outra pessoa. A outra pessoa vai ter uma consequência mais amena do que você que disse sim. Então, tudo certo. A gente é generoso, a gente é atencioso, a gente é bondoso, a gente socorre quem precisa, a gente pode fazer tudo isso. E eu faço tudo isso também e sempre fiz. Mas eu falo assim de cadeira, que eu aprendi com muitos anos, a muito custo também, a dizer, olha, infelizmente dessa vez não vai dar. Então a gente tem que aprender a dizer sim, e isso é uma decisão. Aprender a dizer não, isso é uma decisão. E volto a dizer, uma decisão que pode impactar a sua vida inteira. Impactar até mesmo uma geração, porque a gente sabe que quando às vezes se tem conflito numa família, a percepção de quem teve aquele conflito pode levar esse conflito para a próxima geração. E falar, o seu tio não sei o quê, o seu primo não sei o quê. Então, mais uma vez, consciência nas tomadas de decisões. Como nós podemos utilizar o nosso cérebro para analisar, avaliar, projetar, visualizar e trabalhar também a nível de planejamento em tudo aquilo que você vai decidir a fazer. Então, gente, a questão toda da tomada de decisão é exatamente quando somos demasiadamente generosos e começamos a nos sentir infelizes. E
como consequência, começa a impactar a nossa saúde física. Porque daí, quando chegou no corpo físico, já psicossomatizou, já passou do emocional, já passou do psicológico, já se tornou concreto no nosso corpo físico. Então, muitas vezes, por dizer sempre sim, nós não deixamos tempo para nós mesmos, tá? Nós negligenciamos o nosso tempo, o nosso amor próprio. Nós negligenciamos o que nós temos de tão importante, que são os recursos que Deus nos deu, que é esse cérebro aqui justamente para fazer toda a avaliação para poder tomar decisões que sejam favoráveis para todos e não apenas para alguns. Se nós não utilizarmos as nossas capacidades cerebrais de forma efetiva, de forma a expandir a nossa consciência e expandir a nossa percepção de vida, nós não estaremos amadurecendo o nosso eu. Nós não estaremos dando a oportunidade a nós mesmos a amadurecer o nosso eu. Então, a decisão que não é refletida, que não é avaliada, que não é analisada e ponderada na devida proporção, tende infalivelmente a levar a algum tipo de frustração, tá bom? E com isso, a frustração passa a ser alavancada devido a essa combinação de sentimento de incompetência em tomar a decisão de dizer não, quando realmente ponderando todos os aspectos de forma equinânima para determinada ação ou situação. Seja ela pessoal, social, familiar, profissional. Então, isso leva a essa insatisfação subjetiva tão massacrante que na maioria das vezes o arrependimento em dizer sim a tudo gera uma cobrança interna que toma uma proporção exacerbada da nossa energia cerebral, tá? Que chega à noite, muitas vezes, você pode até nem ter se desgastado fisicamente em fazer algo fisicamente, mas você está exausto, está cansado, né? Sem comentar que também você não tirou tempo para fazer algo que lhe desse algum prazer. Porque muitas pessoas entendem a vida como uma obrigação extrema. E essa obrigação, ela fica sempre na cobrança, que tem que ser feito assim, que tem que ser feito daquele jeito, que tem que fazer aquilo, isso é agora, não pode deixar para depois. Só que isso vai tirando o prazer também da pessoa de viver mais alegremente, porque ela não está tomando a decisão de olhar para si e só olha para o outro. Mas é preciso compreender que sim, gente, nós somos indispensáveis para a tomada de decisões, quando há outros que podem também tomar decisões em determinadas circunstâncias e situações, tá? Nesse aspecto, nós precisamos também ter consciência que dependendo da situação e do papel exercido no momento na área da atuação, por exemplo, no trabalho, numa empresa, ou mesmo no papel da mãe, do pai, do filho, da sogra, do genro dentro de casa ou dentro da família, esses papéis, cada um tem que tomar suas decisões no papel que se compete. Quão frequente é uma mãe querer tomar uma decisão por um filho? Ou um filho querer tomar uma decisão por uma mãe porque às vezes acha que ela já nem está mais concatenando as coisas direito, né? E na verdade a mãe só está analisando, né, as atitudes do filho, por exemplo. Quantas vezes um gerente, vamos pegar no mundo corporativo, né? O gerente, o líder, ele toma determinadas decisões em testar os seus funcionários
e avaliar como eles tomam as suas próprias decisões, entregando decisões a eles. O que um funcionário avalia para tomar a decisão? Tudo isso são coisas extremamente importantes, porque pode levar até mesmo uma empresa para o buraco. A gente sabe disso. E da mesma forma, empresa, família, uma família também de certa forma é uma empresa, porque se um filho começa a tomar decisões em gastar o que não deve, essa família também pode ir para o buraco financeiramente, né? Colocando os pais no prejuízo. Então nós precisamos também permitir a oportunidade para o outro também explorar as suas potencialidades cerebrais, mentais, emocionais e, por que não dizer, espirituais, já que somos seres espirituais. Por que não? Por que não deixar que muitas vezes o outro também quebre a sua cabeça um pouquinho, pensando, avaliando, analisando? Permitir com que o outro utilize as suas capacidades cerebrais é permitir com que ele pense, com que ele se desenvolva, com que ele tome iniciativas, com que ele quebre a cara sim e aprenda com aquilo. Porque ninguém pode aprender por ninguém. Então, se eu assumir tudo, se eu assumir que eu preciso resolver tudo e para todos, nós temos aqui, gente, duas mensagens. E são mensagens subliminares. E olha como isso é importante e que pode passar despercebido para muita gente. Se você, faça apenas uma pequena reflexão aqui você agora. Se você talvez tenha o hábito de querer tomar a decisão por outros, ou pelos outros, ou querer resolver o problema do outro, mostrar caminhos, conversar sim, mas pode haver uma indução inconsciente para que o outro tome o caminho que você quer e não o caminho que é melhor para ele ou que ele tem a capacidade de desenvolver a nível de reflexão, a nível de meditação, a nível de utilização das competências cerebrais dele para cursar a própria vida dele. Então, as duas mensagens, olha só que interessante. Essas mensagens subliminares, inconscientes, que está sendo emanada para o meio ambiente quando você quer tomar decisões para os outros, pelos outros e por outros, que não seja única e exclusivamente da sua competência, você está mandando para o meio ambiente, para as pessoas que estão envolvidas na situação, a primeira mensagem subliminar. Eu assumo que você é incompetente e não conseguirá resolver isso sozinho. Né? A segunda mensagem é: se eu não resolver isso, o outro vai achar que eu sou incompetente. Né, Adriana? É isso aí mesmo. Então, nós temos que ter a nossa competência cerebral acionada através de perguntas, através de reflexões, através de questionamentos, através de diálogos honestos com pessoas que realmente gostem de você. Com pessoas que você realmente gosta, você vai dizer não. Querido, hoje não dá. Ah, mas eu queria isso. Hoje não vai dar. Então, saber dizer não, tomar a decisão em aprender a dizer não, é uma coisa extremamente essencial para quem quer sobreviver nesse novo mundo, mundo novo que está chegando por aqui, né? Então, essas duas respostas subliminares, eu gostaria que vocês tivessem bem claro, mas bem claro mesmo. Porque isso faz com que haja uma expansão de consciência na sua percepção de como você está atuando no momento de tomar uma decisão. Como é que você olha as pessoas ao seu redor
especialmente as pessoas que estão envolvidas e que vão ter algum impacto da sua decisão na vida delas. Você não é competente o suficiente? Ou você pode achar que eu não sou suficientemente competente. Então, vamos lá. A Adriana colocou uma perguntinha aí, né? Como dizer não sem passar o papel de egoísta? Nós vamos chegar lá, Adriana. Só um pouquinho, tá? As perguntas nós vamos responder no final. Guarda aí, segura aí, tá? Então, gente, nessa rapidez, como nós colocamos na primeira live, na rapidez que nós temos para tomar decisões hoje, porque o que valia semana passada não vale mais para essa semana, tem que entender que não é que nós temos que parar no tempo ou temos que ficar maquinando como é que eu vou fazer, ou tomar decisões muito rapidamente sem usar essas competências cerebrais que nos foi dada divinamente de graça. Mas sim saber utilizar de forma mais ágil. E o que significa utilizar nossas capacidades cerebrais de forma mais ágil? É conhecer como o seu cérebro funciona. E saber por que eu respondo de determinada forma se eu gostaria de responder de outra forma. Aonde que está a minha questão que está me fazendo ser dissonante com aquilo que eu desejo em relação àquilo que eu quero responder? Vamos lá. Isso pode se tornar até, por exemplo, quando a gente dedica muito tempo a outro, né? E dizendo sim, 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 o outro acaba te abocanhando assim, tomando o teu tempo, tomando a tua energia. E tem gente trazendo aí sensação física que tem a ver também com a nossa energia, porque a gente sente energia daquelas pessoas que te sugam, que é importante entender isso também, né? Mas também nós precisamos desse tempo. Gente, isso é tão importante, isso é crucial, aliás, tá? Primeiras duas perguntinhas lá, né? Outra, incompetente não pode resolver, ou eu vou passar por incompetente se eu não resolver. Agora vem a outra questão aqui. Querer abraçar o mundo te deixa sem energia para se restabelecer de toda essa energia que está a 1000 nesse momento. Nós temos plena consciência que, embora tudo tenha parado, ao mesmo tempo está tudo muito rápido. E eu tenho certeza que vocês também têm essa sensação. Daí vem a importância de entender como é crucial saber tomar decisões nesse nível de aceleramento para você poder viver a sua vida bem e de bem com você mesma, tá? Restaurar e restabelecer a nossa própria energia para nos mantermos saudáveis e as nossas competências cerebrais saudáveis para tomar decisões saudáveis e nos mantermos felizes. Então, como colocado anteriormente, isso pode custar sim a nossa saúde mental, emocional, psicológica, cerebral, física, tá? Então, a gente sabe, claro, a gente sabe hoje que a neurociência já comprovou que ser generoso, atencioso é altamente gratificante e que melhora a saúde. Agora, sem dúvida nenhuma, isso é verdadeiro, mas existe uma outra realidade que não se restringe apenas ao ato em si, mas essencialmente o sentimento carregado ao fazer isso, ao tomar essa decisão. E aí é que vem agora o nosso terceiro ponto extremamente importante dessa única questão, tá? Que nós ainda estamos na primeira, né? Nós sabemos que existe a lei universal. A lei universal é dar e receberás, certo? O fato de você se dar em demasia não significa que você vai receber aquilo na mesma proporção. Porque o que vale naquilo que você está se dando, se doando, é o que está em termos de frequência, em termos de energia e de vibração
nessa doação. Você pode dizer um sim e 9 nãos, mas aquele um sim que você disse, ele vai valer por 99 sim e não pelos nãos. Tá entendendo como é que é? Então essa questão de vibração, ela é muito importante porque o nosso cérebro é um ambiente quântico. E aí vem o que a Adriana está falando aí em questão da sensação física. Sim, sim, porque o nosso cérebro é que responde a isso e manda a sensação para o nosso corpo. Então nós temos que ter consciência qual é a vibração que eu estou mandando, o que eu estou vibrando quando eu estou dizendo sim numa tomada de decisão e não numa tomada de decisão. Então, por que, se você toma a decisão, por que você fica infeliz? Porque a sua vibração não está na mesma frequência do que você desejaria de coração. Não confunda, gente. Existe uma coisa aqui que muita gente confunde, que é generosidade com passividade. Se você está infeliz com alguma decisão, você talvez tomou essa decisão no momento de forma passiva, sem se observar, sem se questionar, sem fazer aquela avaliação do impacto e das dimensões que nós falamos na primeira live, tá? Então, aqui entra uma questão de como o seu cérebro foi armazenando as informações que você teve em relação a sentimento, a doação, a respostas, a decisões desde a sua infância. Lembre-se, nós temos informações aqui dentro desde quando nós éramos bebezinhos recém-nascendo, desde o útero da nossa mamãe. Nós temos informações aqui dentro, nós temos referenciais. Nós temos aquilo que vai responder de alguma forma aqui dentro e que também vai refletir no corpo, sim. Tá? Então, essa questão, vamos pegar apenas um exemplo. Por exemplo, o meu cérebro foi armazenando informações lá de trás. Mas por que ele guardou informações de determinadas formas ao responder determinadas situações e que me fizeram decidir de determinada forma também? Eu vou dar um exemplo, eu gosto de fazer analogia, então vamos pegar esse exemplo aí para vocês internalizarem bem, memorizarem bem como é que acontece aqui, ó, aqui, tá? Vamos pegar o exemplo. Quando criança, você pode ter observado, né, consciente ou inconscientemente, gente, a sua mãe, o seu pai, ou alguma figura significativa no seu desenvolvimento psicológico emocional, que respondia tudo sim, sim. Mas você sentia que aquela pessoa que dizia sim estava triste, porque não era aquilo que ela queria responder. Mas, como essa pessoa era uma pessoa significativa para você, você tomou ela como a sua maior referência de comportamento, de internalização, de resposta aos sentimentos, certo? Só que essa pessoa, por exemplo, ela poderia tomar a decisão de dizer sempre sim. Olha como a gente muitas vezes desconhece essa dinâmica e como é importante. Para evitar maiores conflitos. Quem de repente até hoje na vida decidiu concordar com alguma coisa só para não gerar mais conflitos? Isso é comum. Só que depende do nível de consciência da pessoa, ela vai ter um resultado na sua psique e no seu corpo físico, na sua fisiologia. Então veja bem, para ela que dizia só sim, 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 e a criança escutava e sentia que ela estava triste por dizer sim o tempo todo, por que ela não dizia não?
Agora, veja bem, nós temos algo que chama mecanismo de defesa inconsciente. Para essa pessoa, possivelmente, ela só concordava para evitar maiores conflitos, porque para ela era menos doloroso ter um conflito interno, só dela, a ter 3 conflitos. Sim, 3. Sabe por que são 3? Porque ela teria gerado um conflito com a pessoa com quem ela estaria discordando, um conflito dela para com a pessoa e mais o conflito interno somente dela para resolver aquilo. Dá para entender, né? Então isso significa que seria menos penoso carregar apenas um conflito que seria o dela. Então ela dizia, sim, tá bom, tá bom. E essa criança internalizou que isso era normal, mesmo sofrendo. Então uma questão tremendamente profunda nisso tudo é que ela começa a desenvolver o sentimento de menos-valia. Mas até então ela não sabe o que é isso, porque até então ela acha que é normal. E esse sentimento ele vem representado posteriormente com questões fisiológicas, onde uma criança começa a ficar doente, o adolescente começa a ficar doente, ou vai buscar outras respostas, ou recursos lá fora, ou a pessoa começa a demonstrar conflitos. Por exemplo, conheço uma pessoa aqui em Nova York que aonde ela entra, ela gera conflito. Onde ela entra, ela gera conflito. Ela instiga conflito. Então ela é uma pessoa conflitante dentro dela e ela sempre joga isso para os outros como uma forma até mesmo de defesa inconsciente. Mas ela acha que ela está certa. Só que ela vai perdendo amigos. As pessoas vão se afastando dela. Então, até ela tomar a decisão de perceber que ela está sendo inconveniente, que ela está sendo deselegante, que ela está impactando negativamente as pessoas com a atitude dela e não tomar a decisão de perceber e mudar, ela vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Mas enfim, o propósito de tudo isso é o quê? Discordar, nem que seja na compra de uma roupa. Por exemplo, a mãe insiste para o filho comprar essa roupa porque essa roupa fica bonita, isso aqui cai bem para você, isso aqui é ideal para sua idade. Se o filho não tem a oportunidade de discordar e tomar a própria decisão de comprar alguma coisa que ele se sinta bem, esse impacto, gente, ele tem o mesmo impacto da compra de um carro. Não é porque é uma roupa. Ele tem o mesmo impacto do tamanho de um carro, do tamanho do iate. Entendeu? Então, por que tem o mesmo impacto? Porque de uma vez que gravou aquela informação negativa, com aquele referencial de dor, de conflito, ele vai ter como referência aquilo quando tiver uma situação semelhante. E quando se tem situações semelhantes, o cérebro faz associações. Né? A gente estuda isso muito na psicologia. Tô vendo que tem acho que umas 3, 4 psicólogas aqui, né? Aí Lucrécia lá de Florianópolis, que estava aqui nos Estados Unidos há pouco tempo. E aí a Lucrécia perguntou, o que fazer com as pessoas conflituosas? Olha, Lucrécia, uma boa pergunta. Engraçado que isso aí até inclusive, né, tem na Bíblia, né? Fala assim, se alguém te dá um tapa, né, no rosto ou na face, dá a outra face. E qual seria essa outra face? Qual seria essa outra face? Mostrar um comportamento completamente igual ao que você gostaria que ela tivesse. Né? Porque se você mostrar um comportamento igual ao dela, você está entrando na frequência, na vibração dela. Então você não está usando a sua capacidade de discernimento, de análise, de raciocínio, de inteligência, de consciência. Isso, muitas vezes, as pessoas realmente respondem com a mesma pedra. Mas se você se sente
afetado por aquilo, de alguma forma você tem alguma coisa para aprender com aquilo. A gente sabe que o outro é o nosso espelho. Se ele chega e te impacta com aquilo, você tem alguma coisa para aprender com aquilo. Você vai, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo dessa própria pessoa que eu falei aqui. Ela é uma pessoa que ela não faz questão de ser agradável. Só que as pessoas que estão ao redor dela não são desagradáveis. Permanecem, mas isolam. Não são desagradáveis, não usa a mesma mensagem. Usa uma mensagem ao contrário, que talvez uma hora ela vai acordar quando ela estiver sem amigos, né? Então isso é uma coisa importante, mas só faz isso quem tem realmente consciência, porque se deixar levar pelo impulso, o primeiro impulso é ter uma resposta negativa. Só que se você entra na frequência, você está perdendo a sua autonomia. E aí você recai lá atrás naquele mecanismo de defesa de responder igual. E a gente vai se desenvolvendo à medida que a gente toma consciência, expande a nossa consciência e amadurece o nosso eu. O nosso eu. Porque o eu que a gente vai construindo nesse mundo físico é um eu frágil. Porque nós temos muitos desafios aqui. E o que a gente está fazendo aqui hoje é aprender a trabalhar com mais um deles, né? Que são decisões. A Adriana aqui está perguntando o que dizer para as pessoas que acham que o conflito sempre acrescenta. Boa, né, Adriana? A Lucrécia, eu dou amor porque é o que tenho a dar e tentar entender. É isso aí mesmo. Então, as pessoas que acham que o conflito acrescenta, veja bem, isso é interessante. Por quê? Porque ela foi nutrida dessa forma. Só cresce aquilo que é alimentado, da mesma forma com o nosso cérebro, gente. Só vai crescer as cadeias neuronais com aquela informação se ela é alimentada. Só isso. Nada mais. Nos Estados Unidos nós temos um ditado que diz or use it or lose it. Ou você usa ou você perde. E isso sim tem a ver com a utilização dos novos neurônios que vão nascendo constantemente através do nosso hipocampo. O hipocampo é onde nascem os novos neurônios, né? Novos neurônios. Esses novos neurônios precisam de informações para que eles se sustentem e se conectem com as outras cadeias neurais ou neuronais. E aí vem a tua consciência de decidir qual é o tipo de conexão que você quer fortalecer. Se você quer uma conexão conflituosa, entra nesse barco aí e vai em frente. Agora, se você quer aumentar o seu nível de consciência, amadurecer o seu eu, viver mais em paz, em harmonia, ter tranquilidade, trazer harmonia para as pessoas ao teu redor, você tem a capacidade de harmonizar a sua frequência, acima de tudo cerebral, tá? Porque como seres físicos, vamos colocar aqui nesse mundo palpável, tangível, né? Nesse mundo físico, nós estamos aqui para isso. Porque o mundo de frequências a gente não vê. Mas é para isso que a gente tem uma consciência e um cérebro que faz a harmonização dessas frequências. Por isso que o ser humano hoje é estudado a nível de frequência cerebral. A nível de frequência de batimento cardíaco, a nível de frequência da temperatura, a nível de frequência. Gente, nós somos seres de frequência. Frequência energética, frequência química, frequência magnética. É isso que a gente é, não tem como sair disso. Então, graças aos nossos cientistas maravilhosos, né? Todos esses achados que a neurociência está trazendo só fazem a gente confirmar uma coisa. Ou a gente toma consciência de quem a gente realmente é, com a capacidade que a gente realmente tem, ou vive uma vida eternamente infeliz, tá? E, claro, porque a Adriana colocou aqui, né? Eu quero ser do bem e fazer o bem. Adriana, querida, não queira. Você é.
Essencialmente o ser humano já é. A gente só sente que a coisa tá ruim, está errada, porque a gente saiu do eixo, porque a gente saiu da frequência, tá? Então não queira ser. A gente essencialmente já é. Essa é a coisa mais fantástica da vida. Então por que a gente quer voltar sempre? A gente quer voltar para o bem. A gente quer voltar para o bem-estar. A gente quer voltar para a harmonia. A gente quer voltar... Porque lá é o nosso lar. Foi assim que nós fomos criados. Agora, o mundo físico nos ensinou coisas diferentes. E nós estamos aqui para resgatar essa essência. E se a gente não dedicar com as competências que nós temos, que é a nossa competência cerebral, essa caixa craniana que é tão sagrada, né? Onde se instala o conhecimento, onde se instala todo o nosso movimento, onde está tudo, todas as informações que vai integrar com todo o resto do nosso corpo. Se nós não usarmos essa cachola aqui, nós estamos desperdiçando. Estamos desperdiçando nosso tempo, nossa energia, nossa vida e acabamos não vivendo aquilo que nós viemos aqui para viver. Não tem o menor sentido de uma vida física aqui se não é para manifestar esse bem. Adriana, como você colocou aí? Olha aí, ó. A Jerusa está colocando confusão entre ser empático, mas não esquecer o eu, absorvendo problemas e dores dos outros. É isso aí mesmo. A gente não pode entrar na frequência do outro. Cada um tem o seu caminho e tem que encontrar o seu caminho. Né? A sua retomada, o seu resgate, a sua essência, voltar ali. E permanecer com a sua energia alinhada para que possa estar em harmonia com os demais, com os outros. E isso, gente, tem muito a ver, como eu falei, como a gente usa o nosso cérebro. Quanta gente não faz a menor ideia de que está se sabotando o tempo todo, de que está utilizando de forma contraditória as suas competências, as suas capacidades cerebrais e entra nesses conflitos. É isso aí, quando nós ajudamos a construir um mundo melhor, só podemos avançar. Mas se a gente não toma esse step ahead, né? A gente não vai para frente, nós não vamos estar colaborando, contribuindo. Daí a importância de tomar decisões, sim. Decisões planejadas, decisões pensadas, decisões avaliadas e que você fique feliz com elas. E eu volto a colocar mais uma vez. Tem gente chegando aí, ó, Carol, acabou de chegar, a gente já tá quase no finzinho aqui. Mas voltando a colocar, se você não entende como o seu cérebro está funcionando e você está se sabotando, ou seja, você deseja uma coisa e acaba fazendo outra, decide de forma contrária ao seu desejo, isso é trabalho contra você mesmo. Você está desgastando sua energia, desgastando seu conhecimento, não está fazendo uso competente das suas capacidades cerebrais e a nível de consciência. E a gente só consegue mudar essas conexões que já estão tão firmes, já estão tão fortes a nível de cadeia neuronal, se a gente tiver consciência e persistência. E tomar a decisão para colocar essa consciência em ação é o ponto-chave. Porque se você tem consciência, mas você não põe em ação, não vai mudar aqui. O nosso cérebro ele só consegue fazer alterações nas cadeias neuronais que já estão ali, grudadinhas, feitinhas, fortezinhas ali, se houver ação com a consciência. Só ter consciência e não ter ação, não há uma competência total no uso das suas capacidades cerebrais. Adriana falando que está lembrando do workshop.
Ah, oh meu Deus, é isso aí mesmo, Adriana, lá do workshop de Florianópolis, né? Foi muito bom. Eu vi que você colocou aí que tem que ter reprise. Vamos fazer um reprise sim, tá bem? Possivelmente para o ano que vem. Então, gente, quem quer colocar mais alguma pergunta, quer colocar mais alguma coisa, contribuição, algum comentário, aproveite porque o nosso tempo já está se esgotando. Nossa, a gente tem 3 minutinhos. 3 minutinhos só, a gente passou do tempo. E antes de alguma coisa, eu gostaria de convidar vocês para compartilhar essa live com seus amigos, familiares, para a nossa última live dessa série de 3, que vai acontecer na próxima terça-feira, onde nós vamos trabalhar, gente, como se organizar a nível cerebral para tomar essas decisões. Se você tem alguma questão, tem algum conflito que está se incomodando, não perca a nossa próxima live, porque eu vou dar super dicas de como se organizar a nível cerebral para tomar melhores decisões, ok? O corpo grita o que a alma sufoca. Lucrécia disse tudo, muito bom mesmo. E agora, gente, então vamos rever nossa próxima live na terça-feira que vem, dia 8, às 19 horas aí do Brasil, 6 horas aqui dos Estados Unidos, e a gente daí fecha a nossa live, e quem estiver presente vai receber, nós vamos fazer um sorteio ao vivo, e vai receber uma avaliação de perfil cerebral para você saber como você está utilizando o seu cérebro e a melhor forma de utilizar as suas capacidades cerebrais. Ok? Lucrécia, querida. Um beijo grande. Gente, vou me despedindo por aqui porque vai cair, o nosso tempo já está no finzinho. Quero agradecer do fundo do coração a presença de todos vocês. Todos aí do Brasil, aqui de Santa Catarina, a maioria, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Capixaba, Nova York, na Flórida. Gente, muito obrigada. E Angélica, querida, muito obrigada, meu irmão. Muito obrigada a todos vocês. Dinha. E até terça-feira que vem, hein? Vem aqui, vamos fazer esse sorteio todos juntos para você saber como você está usando o seu cérebro e como utilizar de forma mais eficiente. Tá bom, gente? Beijo grande, muito obrigada pela companhia de vocês. Até!